Palmas, palmas! Agora nós vamos receber o nosso próximo entrevistado, que é o Josué da Conceição, e ele é especialista e um entusiasta do desenvolvimento pessoal e profissional dos profissionais de tecnologia da informação. Seja muito bem-vindo, Josué! Então, Josué, seja muito bem-vindo ao Fire Talks. Obrigado. Espero que a gente consiga aqui extrair o melhor da sua essência e por isso eu quero te perguntar: o que arde aí dentro? Qual é a chama que te move a vir aqui falar do assunto de carreira, né, desenvolvimento pessoal e profissional dos profissionais de tecnologia da informação? Josué, o que tem aí dentro, se não fosse a tua profissão? Então, o amor ao próximo e fazer boas ações que, de alguma forma, o universo ele te retorna coisas boas. Muito bom. Maravilha. Josué, me conta um pouco mais do início da tua história. Deixa eu te conhecer. A gente está te conhecendo agora, estamos curiosos para saber quem é o Josué, o que move na vida o Josué e não só na área profissional. Bom, primeiramente, eu quero fazer uma audiodescrição para você que está assistindo esse programa, Fire Talks. Eu sou um homem negro, tá? Estou de cabelo com corte militar, estou com blazer preto, calça jeans e sapatênis, tá bom? Para alguma pessoa que tem alguma deficiência e está prestigiando esse evento. Bom, hoje o Josué ele é um ser humano cheio de sonho, que as suas raízes veio de momentos de acreditar que, através dos estudos, das pesquisas, de ser um ser humano que siga o caminho do bem, você pode atravessar fronteiras e chegar em qualquer lugar. Você é igual ao outro ser humano, respeitando o próximo. Tá? Então, eu sou uma pessoa que acredito nessa linha de pensamento. Legal. E você prefere dar um enfoque hoje na nossa conversa aqui ao assunto Deus, dinheiro, saúde ou sexo? Responde na lata em 3, 2, 1. Deus. Ok, vamos lá, vamos falar de Deus então. Leandro, eu vou deixar você começando. Quando você fala Deus, quem é Deus para você? Então, com toda sinceridade, Deus ele é o principal na minha vida. Eu não faço exceção de religiões, mas eu sou do berço evangélico e todos os projetos na minha vida que eu coloco Deus como principal, eu consigo alcançar, mesmo que tenha desafios e dificuldades. Por quê? Porque eu não desisto e tenho lições aprendidas. Então, a partir do mapeamento dessas lições aprendidas, te torna mais forte, você ganha mais imunidade e você, em algum momento, você vai chegar no seu resultado seguro, positivo. Legal. E quando que Deus te encontrou? Então, desde quando eu nasci, eu fui desenganado pelos médicos com meningite bacteriana tipo B. E o médico deu 7 dias de vida, falando para o meu pai que eu não ia passar daquela semana. Minha mãe entrou em desespero, tá? E ali, hoje meus pais falam sobre esse testemunho para mim, e desde aquele momento que eu vim a esse mundo, eu entendo que Deus ele já estava com um propósito na minha vida, inclusive que hoje eu estaria aqui passando essa mensagem para vocês. Josué, como é que tudo aconteceu? Como é que tudo começou? Qual foi o dia que você olhou e falou: a minha vida precisa dar uma guinada, precisa mudar, e agora eu vou transformar a vida de outras pessoas? Qual foi o dia que você saiu de um simples operacional, no qual estava no automático na vida,
para tomar o protagonismo da sua vida. O que aconteceu? Conta a história para gente. Bom, então, desde 2007 para cá, eu venho trabalhando em cima de consultorias para profissionais da área de tecnologia da informação e outros profissionais que queiram ingressar. Então, muitos desses profissionais que me procuraram, eles, a partir da minha trajetória de vida profissional, eles falaram assim: poxa, Josué, eu gostaria de curar essa dor. Aí eu falei: mas qual dor? Bom, em relação a como eu me comporto, por exemplo, no processo seletivo. Então, você que está assistindo, que tem alguma dificuldade em relação a se posicionar, o que eu convido você a entender? Que o seu posicionamento nesse processo seletivo, por exemplo, ele faz a diferença em relação a como que você deve se posicionar. Então, em relação a isso, eu vi que um dos meus propósitos era de ajudar essas pessoas. E daí surgiu o conceito do método de jornadas de ciclos evolutivos. Legal. E você já viveu algum milagre prático, milagre bem claro, na tua jornada, quando você decidiu se posicionar? Que milagres aconteceram? Então, um dos milagres que eu tive foi quando eu estava passando um momento difícil, que eu estava buscando ingressar na área de TI, tá? E eu estava submetendo os meus currículos, por exemplo, para várias empresas, e eu não estava tendo resultado. Então, eu comecei a estudar, me aprofundar em relação a quais a forma de identificação diante de uma vaga, né? Porque muitas das vezes tem ali o primeiro, aquela primeira desafio de quem está buscando a ingressar e recebe um não. E às vezes esse não pode frustrar uma pessoa, ela pode desistir, tá? Então, em relação a isso, eu tive que me aprofundar na questão da educação continuada. Conta pra gente qual foi o dia e a situação que você viu assim que uma pessoa precisava da tua ajuda e que você conseguiu chegar lá e aquilo que você fez mudou a vida daquela pessoa, aquela história, e você se emociona com isso. E você sente que ali Deus tem um propósito através da sua vida. Excelente contribuição. Bom, teve um rapaz que ele disse que estava com uma situação difícil e ele queria levar o sustento para a sua casa, tá? E por ele bater na porta várias vezes e as portas não se abrirem, ele chegou para mim e falou assim: Josué, olha, você é uma pessoa que vem fazendo um trabalho, muitas das vezes, não é valorizado por esse tipo de atividade que você faz, que é de ajudar o próximo, às vezes sem visar a troca, sem visar o financeiro. Tudo bem, o financeiro a gente precisa, né? Mas aí ele pegou e falou comigo: poxa, posso conversar com você, bater um papo com você? Eu falei: tudo bem. Abri a agenda para ele, tá? E ele falou para mim assim: poxa, cara, depois dessa conversa, tudo mudou. Então, esse ato de ser mais ser humano, de olhar com um olhar ser humano, isso também atrai coisas boas para a gente, que faz a gente evoluir na vida. Então, eu vejo que Deus, ele está dentro dessas boas ações. Você comentou sobre uma coisa, Josué, que eu fiquei curioso aqui do que você acredita. Porque tem gente que ganha dinheiro sem Deus e tem gente que tem Deus e vive duro. O que separa, na tua opinião, uma coisa da outra? Bom, o esforço que você vai fazer para você chegar a um foco,
você vai precisar de desenvolver a sua meta em relação àquilo. Tá? Se você tem a sua fé, isso vai ser algo que vai gerar um combustível para você não desistir. Então, se o seu comportamento em relação àquilo está sendo fiel, você está buscando evoluir, já é um primeiro passo, dentro de uma fase que você está buscando evoluir. A outra questão é como que você se identifica dentro desse ecossistema da sociedade complexa em relação ao seu comportamento, a sua identificação, como que você se posiciona na sua área. Tá? E a outra que eu defendo é estar preparado para lidar com respostas positivas e negativas diante de uma dificuldade, que pode ser um não que você recebe. Você vai desistir daquilo dali? Você vai desistir de ganhar o dinheiro? Você vai desistir de melhorar o seu desenvolvimento pessoal? Você já recebeu uma resposta negativa de Deus e relacionada à sua carreira e que acabou sendo a sua salvação? Então, eu já recebi, eu entendo que quando você está preparado para assumir uma posição, assim, independente da fé, você se você não está, você precisa de buscar essa preparação. Então, eu entendo que assim, não só na questão da pessoa que acredita em Deus ou que não acredita, ele tem que ter o propósito dele ali com aquele resultado que ele quer obter. Porque eu vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina uma pessoa que quer ser aprovado num concurso do Senado Federal, um certame, tá? Se ele já trabalha 5 anos numa área de TI e quer fazer o concurso sem estudar, achando que por conta da experiência dele de mercado, ele vai ser aprovado, mas ele pode ficar frustrado. Por quê? Porque existe toda uma emenda do edital para ele estudar. Então, se ele receber um não, está aprovado, o que ele pode fazer? Ele vai ficar frustrado de tentar outros certames por causa daquela questão? Então, esse é um exemplo que eu dei, não só para a área de concurso, mas seja para uma faculdade, tá? Seja para um cursinho. Então, esse é um ponto de observação. E o que você pode fazer para mapear a causa daquele não? Então, isso dentro do método de jornadas e ciclos evolutivos, que é a parte do livro do método. Mostra para a gente seu livro. Que ele ajuda as pessoas a refletirem sobre como que ela pode ter lições aprendidas diante de desafios e dificuldades. Vocês acham, você que está assistindo, que para o Josué estar aqui hoje, foram muitos obstáculos. Ter intimidade com o microfone, com a comunicação. Então, você chegar a pedir licença em qualquer evento e saber se identificar com a pessoa, conversar. Os primeiros 5 minutos, vai ter adrenalina, você vai ficar nervoso. Tem pessoas aqui que vai ser o primeiro contato, entendeu? Mas a comunicação, por exemplo, ela, a partir do momento que você começa a trabalhar ela na sua vida, seja no âmbito familiar ou profissional, você deixa mais portas abertas, entendeu? Para a sua vida. E isso é muito importante. Legal. Josué, nós temos agora 1 minuto. E eu preciso liberar para você o seu pitch top. Tá. Mas eu também senti falta de você contar alguma história mais específica da tua vida, sabe? Que toque ali na emoção das pessoas que estão no momento que você já viveu no passado. Tá. O que você quer? Como você quer aproveitar esse minuto final? Você da área de tecnologia da informação, que tem um sonho de ingressar
tá? Não sei qual o seu momento hoje, qual a sua dificuldade, mas eu sei que você precisa de colocar a mentalidade de não desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos, tá? Buscar se capacitar, estar ao lado de pessoas positivas, engajadas, e se você tiver interesse em conversar com uma pessoa que é do ramo e que hoje é influências para outros desenvolvedores da área de tecnologia da informação, você pode me procurar, tá? Que a gente está aberto a te ouvir e fazer você mudar de chave. Muito bem. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta rápida? Como que você, profissional na área de tecnologia da informação, como o seu conhecimento pode ajudar pessoas a se posicionar? Olha, muito boas perguntas. Dentro da área da TI, você tem aí as pessoas que estão iniciando, que vem trainee, estagiário, pleno e sênior, tá? Então, hoje, por eu trabalhar em um grande órgão do governo, a partir das experiências que eu obtive, eu, com o meu conhecimento de resolver dores dentro desses órgãos, a gente acaba obtendo um grau de maturidade das pessoas que tiveram a cultura em outras empresas ou que estão iniciando do zero e não sabem nada. Então, a bagagem que eu tenho vai fazer com que essas pessoas se sintam seguras. E uma das dicas é construir um portfólio com base sólida desde o início da sua jornada para evidenciar a sua fala. Eu posso aqui falar que eu sou um Einstein, um super-homem, mas não é o meu foco. Então, quando você constrói esse portfólio, tudo muda, entendeu? Então, você consegue, a partir de cases que você evidencia e formação sólida para poder orientar essas pessoas, sejam em palestras ou em mentorias. Boa, Josué. Muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo. Eu que agradeço e gostaria de Opa, esse é meu? compartilhar de coração essa iniciativa. Pessoal, esse projeto está em 3 idiomas. É um livro que ele foi publicado pela Câmara Brasileira do Livro. E eu já tive a oportunidade de dar palestra sobre essa iniciativa no Festival Mundial da Criatividade e no Instituto Claro.